Alguém quer começar com uma pergunta? Já assim na lata? Vamos lá. Olá, boa noite. Meu nome é Valdemir Cabral, sou barman há 12 anos. Eu gostaria de saber de vocês como vocês enxergam essa nova geração de barmans, porque falar do Derivando Cascão pra gente é fácil, mas essa nova geração de barmans que está aí e os bares atuais de São Paulo, como vocês enxergam, o que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu tenho me interessado por coquetelaria há uns 7 anos e nos últimos 5 me enfiado nesse meio com mais frequência. O que eu noto é que a gente está evoluindo bastante em interesse, em estudo, a gente está oferecendo realmente drinks melhores nos bares de São Paulo, Rio especialmente, que é onde eu mais frequento. Mas a gente ainda tem um gap muito grande se a gente for comparar com outros mercados como Nova York, Londres, Ásia. Acho que por vários motivos. Acho que o primeiro motivo é que a gente ainda é relativamente novo nesse mundo da coquetelaria no Brasil. Novo assim, óbvio que a gente serve drink há muitas décadas, mas com esse interesse pela qualidade da bebida, pela cartela de aromas, pelas notas do destilado ou fermentado que está se usando, com as frutas, é novo. Então, eu ainda sinto que alguns drinks que eu tomo ainda pecam um pouco na execução, que é uma questão de prática, eu acho. Mas, mais do que isso, eu sinto falta de uma pesquisa maior dos nossos ingredientes. Eu não estou falando só para usar bacuri e priprioca, não é isso. A gente tem muita coisa sensacional que a gente nem se liga. Então, se a gente não se ligar, a gente vai continuar tomando whisky sour, vai continuar tomando caipirosca, vai continuar tomando Negroni. São legais, só que a gente não... Eu não sinto que a gente está criando efetivamente nada para o mundo, como Londres está criando, como Singapura está criando, como Tóquio está criando. Eu sinto falta um pouco da paixão pela pesquisa dos nossos ingredientes na coquetelaria. Eu acho também que existe você falou o mercado como existe uma diferença muito grande nos mercados em São Paulo, Rio de Janeiro, que o Marco também conheci lá, e o resto do Brasil. Eu passei 10 anos no Rio e 4 anos atrás, quando voltei para São Paulo, eu fiquei de cara assim, como só se fazia drinks clássicos, tudo era clássico. E no Rio eu acho que existe a relação no Rio de Janeiro, toda esquina tem uma casa de frutas. Então isso está muito enraizado no carioca. E ele coloca isso para fora. Os drinks são muito leves, muito com aquele calor, são bem diferentes do que está acontecendo. Agora eu percebo, eu fui na Absolute beber e tal, eu percebo que está começando essa mudança. Então acho que é realmente isso. Como é tudo muito novo, ainda não tem muita referência, está sendo feito tudo, né? Eu vou falar como consumidora, ou não, de drinks, porque eu não consumo drinks. Aliás, até um papo que eu geralmente tenho com o Marco, me faz gostar de destilado, me ajuda a gostar de drink, porque eu jamais vou num bar tomar um drink. Então, eu tenho uma visão, assim, acho que super do de fora totalmente, por trabalhar com café e não ver nenhuma relação direta entre o barista e o barman. Eu vejo muito pouca relação, e talvez pela minha distância dos drinks. Eu tenho uma distância enorme, né, desse mundo da coquetelaria. Então, eu não consigo ver muita relação. Olha que louco isso. Eu sei que a gente trabalha no bar também, né? E muita gente vê muita relação entre a gente e os bartenders, né? E eu não vejo. Então eu preciso, e aí, além, é uma reclamação e um pedido, eu preciso ser educada sobre drinks. Vocês estão falando sobre drinks clássicos, drinks... Eu nem sei o que é drink clássico. E será que eu sou uma raridade? Talvez não. Talvez haja. Não é. Então, me falam de um drink clássico. Dry Martini. Não, os martinis, os dries, os não sei o que.
Aí eu fico olhando para pessoas assim, quando começa a falar, eu falo, gente, não, por quê? Dry Martini não é clássico? Dry Martini é um drink clássico, né? Eu nem sei direito. Eu não sei nem como se prepara. Eu sei que um dia eu tomei um Dirty Martini, um Dirty Dry Martini, ou sei lá o quê, e gostei mais. Por causa da acidez do Nana. Porque me contaram. Você vê, então hoje em dia, eu já sei que eu gosto do Dry Martini com o negocinho da azeitona, porque tem mais acidez e eu gosto disso. Porque alguém me contou sobre isso. Alguém foi lá e falou assim, então, o Dry Martini é esse drink assim, assim, assado, que é preparado, geralmente ele não tem isso, dá pra colocar isso. Nossa, esse eu gosto hoje em dia. Então, o que acho que falta é as pessoas contarem para o consumidor, e eu estou reclamando como consumidora, o que é drink, o que é coquetelaria, seja ela da clássica à molecular, ou seja ela dos ingredientes, que eu acho que a tendência, na minha opinião, é ir para a zona do entendimento dos ingredientes mesmo, seja dos destilados, dos fermentados e das frutas e dos temperos e das ervas. Eu acho que tem que se estudar mais o taste profile disso tudo, que é a tendência na gastronomia, no café, no vinho e tudo, né? Acho que essa é o futuro, de qualquer jeito. Mas eu acho que falta os bares contarem mais a história e não pressuporem, meu Deus, que a gente sabe. Porque se eu tivesse pressuposto que as pessoas sabem sobre café, eu não estaria torrando o café do jeito que eu torro. De um jeito que ninguém torrava no Brasil até então. Mas a gente teve que contar essa história pro cara e dizer, olha, então, esse café assim, assim, assado, experimenta esse, experimenta aquele, agora compara, agora não sei o que, nananã, pro cara gostar do meu café, senão eu ia ter que fechar o Café. Então acho que pode ter isso, assim, na coquetelaria. Eu ouço vários bartenders reclamarem que não tem o mesmo respeito do público do que os chefes, né? Primeiro tem uma coisa que todo mundo come, mas nem todo mundo bebe. Então, obviamente, não é todo mundo que vai chegar num bar e pedir alguma coisa. O segundo houve uma glamorização da profissão de chefe que é irreal com o dia a dia da cozinha. Óbvio que o chefe é um cara que sabe o que está fazendo, em tese, né, deveria saber o que está fazendo, conhecer os ingredientes, pesquisar. Só que o nego rala, ele vai para o mercado, ele limpa peixe, mas tem uma coisa que eu acho que é muito próximo do bartender, um bom bartender, um bom chefe, que é conhecer ingrediente. É saber o máximo que o ingrediente pode dar, com o que esse ingrediente pode combinar. E mais do que isso, é testar. Porque só dá pra você falar que uma coisa putz, isso é bom pra cacete, se você já testou com 1 milhão de outras coisas e não foi bom, melhor do que aquilo. E eu ainda sinto muita falta como consumidora de ver. Eu conheço alguns, sem dúvida, no Brasil, mas não muitos bartenders que fazem uma coisa que eu vi que é muito comum nos bartenders da final do Diageo World Class, quando eu fui acompanhar na Grécia, dos finalistas, que os caras realmente vão para o mercado, os caras realmente vão para a feira, os caras compram os ingredientes, os caras testam. E depois eles viram celebridades no mundo de ganhar um concurso dessa magnitude. Não é à toa, não é só porque o cara sabe chacoalhar a coqueteleira, é porque o cara realmente conhece cada ingrediente que ele sabe o porquê ele está fazendo aquilo. Então, acho que grandes chefes, grandes torrefadores, grandes bartenders sabem o porquê estão fazendo alguma coisa. Mais do que como fazer. É a razão do porquê eles estão fazendo. E essa razão é teste, é estudo, é bater cabeça. E fica muito nítido. Quando a pessoa sabe o porquê está fazendo aquilo e chega num resultado depois de muito teste, por mais não iniciado que seja o consumidor, ele vai notar a diferença na qualidade, ele vai notar uma qualidade superior naquele produto, naquele prato, naquele drink. Posso ser advogado do diabo um pouco? Talvez, e aí eu vou levar pedrada, provavelmente, talvez a coquetelaria precise que o bartender seja endeusado ou mitificado como os chefes são e como um pouco do universo do barista, em alguns contextos bem menores também, para que o consumidor ouça mais falar sobre isso. E aí vocês vão ter que lidar com o problema disso, né? Que é lidar com
o glamour, a glamorização da profissão, mas talvez, pode ir no seu caminho, mas talvez isso possa ajudar. E eu tô só jogando uma De qualquer pedrinha. maneira, eu acho que vocês têm tudo na mão, né? Porque o Derivan estava falando que todas as empresas já estão aqui, né? E elas precisam dar vazão para isso. E através de vocês. Então, é só ir lá e fazer. Oi, eu tenho uma pergunta. Assim, em relação à formação de um chefe, em relação à formação de um barista, eu não sei se vocês conhecem a formação de um bartender. Vocês acham que nesse momento existe o chefe e o barista, eles têm uma formação intelectual, técnica maior para poder exercer a profissão, com uma qualidade média, longo prazo, e o bartender ele precisa passar por um processo de aprendizado um pouco maior? Vocês têm... O que Eu vocês acho acham? que todos têm que passar por um aprendizado maior, né? A formação do chefe, por exemplo, não se dá em 2 anos, se dá a vida inteira. Você está em formação o tempo todo. A gente estudando. forma em 2 semanas, né, às vezes. Hã? O bartender. Eu acho que o primeiro passo é ter consciência disso. Né? Então, Uma coisa que eu ouvia bastante no bar é que o bartender ele está sempre atrás dos passos do chefe de cozinha, né? E hoje em dia eu vejo que os chefes eles estão olhando para o bar, pegando, não necessariamente pegando na mão do bartender, mas eles estão se dando a mão e trabalhando junto. Deixa eu ver o que você faz aqui. primeiro Como que é? o bartender que alimenta o chefe, né? O cozinheiro assim sempre está lá, me dá uma... Existe uma cumplicidade. É assim até hoje, existe uma cumplicidade grande. Eu acho que você tenha colocado até que você comentou sobre algum tipo de inimizade que existe. Tem, né, uma eu relação. sempre percebi que existia uma coisa entre a cozinha e o salão. Não necessariamente com o bartender. O bartender sempre foi amigão. Não, o assim. salão consegue ser inimigo de todo mundo na história, né? É unânime, então. Consegue. Peraí, deixa eu passar uma perguntinha. Oi, boa noite. Na verdade, eu queria fazer uma colocação até em cima do que o Marcos colocou aqui. É um pouquinho do que eu também já vivi aí dessa bartender e barista, né? A minha percepção pessoal, no caso do bartender, e que eu não vejo acontecer no caso da gastronomia, né, e no caso do barismo, é que muitos lugares onde se servem coquetéis, os bartenders eles são, escravos das marcas, daquilo que é colocado dentro da casa e do que ele pode ou não pode ter a liberdade de fazer. E por eles não terem uma formação profissional realmente comprovada de que eles, estudaram, existem as exceções, tá? Não estou querendo dizer assim de uma forma que todo lugar é assim, mas onde ele é a fonte de referência daquilo que deve ser feito dentro da casa, daquilo que deve ser colocado, da carta de coquetéis e tudo mais, isso acaba não acontecendo. Isso vem das empresas de bebidas para dentro da casa. Mas né? acho Então, que você está enganada. Isso acontece na cozinha muito. O cara só consegue independência depois de 20 anos. Ou então o pai ou alguém vai receber um restaurante de presente mas do pai. quando você... lógico, eu não vivo a gastronomia no caso, mas quando você vê uma carta, um menu de uma casa, é muito difícil você ver as marcas dos insumos que você usa na gastronomia. O chefe de cozinha, você vai num restaurante, você vê lá o prato com os ingredientes sem menção de marca, né? No bar já não acontece isso. No bar ele é fortemente patrocinado pelas marcas de bebida. É a minha percepção. Então, até como consumidora de um cardápio, né? Quando eu vou numa casa. Então, eu não sei, eu acho que o que eu ouço falar das antigas é que os chefes de bar, eles realmente, eles falavam o que devia, eles tinham conhecimento, né? Eles falavam o que deveria fazer, o que não deveria fazer, e hoje esse papel meio que inverteu, né? Mas só, deixa eu fazer uma colocação. Acho que em qualquer profissão você vai ter imposições externas, seja qualquer, advogado, qualquer coisa. O negócio é o que você faz com aquela imposição, né?
É melhor ter bebida boa sendo imposta do que bebida ruim. É melhor você fazer teste e poder brincar com bebida boa do que com bebida ruim. À medida que você vai melhorando, que você vai mostrando para o mercado e para os clientes que você é bom no que você faz, naturalmente a sua oferta de bebida vai aumentar, porque as pessoas vão vir atrás de você oferecendo. Então, até nisso eu acho que a especialização, que assim, os testes e a pesquisa ajuda no resultado final. Até por esses patrocínios, até a melhora do tipo de patrocínio com a melhora da oferta do que você dá para o cliente vai ser benéfico para o bartender ou para o cozinheiro, ou seja lá o que for. No mundo ideal, a gente não sofreria pressão de ninguém. A gente sofre. A questão é como lidar com isso, né? Eu acho que dá para... A gente tem muito ingrediente fresco, dá para fazer muita infusão, dá para fazer os próprios xaropes, dá para fazer... Então, mesmo a gente tira o destilado, tira o álcool, todo o resto que acompanha aquele álcool, como que eu estou trabalhando, né? Eu sempre dou preferência a coquetéis feitos com ingrediente fresco, com infusão fresca, com... Por quê? Porque, obviamente, o sabor é mais vivo, o sabor é mais sutil, não é gritante, como algumas coisas mais artificiais. Isso dá trabalho, né? Mas isso não depende das marcas, isso depende de quem está atrás do bar, depende do chefe que está na cozinha. Eu, como cliente, obviamente dou preferência. Talvez a Isabela gostasse mais se ela tivesse tomado mais drinks mais naturais, com ingredientes mais frescos, né? Se isso fosse ofertado como diferencial para o cliente. Porque o cliente não sabe, óbvio que ele não sabe, ele não é obrigado a saber, né? Então a minha visão é essa, assim, imposição a gente vai ter sempre. Agora, como que a gente vai lidar com esse negócio, né? Oi, só para encerrar o que você falou, eu acho que está certo o que você disse, é que as casas, elas colocam atrás do bar gente que não tem a formação necessária, né? E aí as pessoas não conseguem se impor e fazer justamente isso que você está colocando. Daí vai servir drink ruim, a pessoa vai sempre odiar drink, e ele vai gostar de abrir latinha Mas aí, assim, eu acho que é a evolução natural do mercado. Essas pessoas que são ruins, elas vão ter emprego durante menos tempo do que teriam há 10 anos atrás. Porque o público está começando a se educar mais. Mas falando em informação, porque eu ia falar em informação mesmo, na boa, gente, vamos falar sério, nenhuma formação existente, por melhor que seja, vai formar o cara, certo? Isso acho que todo mundo aqui nessa sala concorda. A formação é tipo assim, entendi o que eu tenho que estudar, tá, entendi o que eu tenho que me aprofundar, entendi. A formação te dá uma espinha dorsal e olha lá, quando se trata das melhores, certo? Para qualquer profissional, tanto da gastronomia, eu acho, do vinho, do café, da coquetelaria, o bom profissional precisa estudar muito. E estudar significa, na minha opinião, estudar hoje em dia não tem, porque você tem acesso à informação demais. Então não tem desculpa. Não estudar não tem desculpa, né? Você tem todo tipo de informação na rede, se enfia, porque não tem desculpa não estudar hoje em dia. Você estuda no celular, você estuda onde você quiser. Estudar com reflexão. Outra coisa que eu acho que o profissional dessa área tem que fazer, e aí vai chegar onde a Aileen está falando, que é registro sensorial. O cara dessa área que não prova tudo que vê na frente, não cheira tudo que vê na frente, desculpa. E você vai provar só bebida porque você é bartender? Ou as coisas que você poderia usar no bar, você está se limitando. Então se joga em tudo que você puder. E hoje em dia, também, de novo, você tem acesso a muita coisa que não é cara e que é boa. Então, registro sensorial, estudar muito e refletir. Tem que fazer reflexão, na minha opinião. Então, o estudo tem que ser um estudo com reflexão, com crítica, com dúvida no sentido de não sei não, deixa eu ver. Tudo bem, esse cara fodalhão tá falando isso, não sei. Deixa eu ver, deixa eu testar, deixa eu duvidar um pouco do que está sendo dito. Duvida, pelo amor de Deus. Só que requer paciência, disciplina, método. Nada disso que a gente faz é arte. Eu detesto, aliás, é uma fala minha, quando falam que é arte. É ciência, então o nosso estudo é um estudo metodológico, é sistemático, é disciplinado.
E sensorial, obviamente. Isso é importante. E o consumidor, por trás disso tudo? Essa distância que existe entre o consumidor? Porque está falando de se preparar. Eu quero saber o consumidor, porque eu estou vendo que é um mercado que está em transição. E o consumidor? O que exatamente? Te procura. Você está atrás do balcão. Queria que você falasse um pouco do consumidor. É o consumidor brasileiro. Então, o consumidor brasileiro é algo muito amplo, né? Como o Tietchan disse, eu acho que tem perfis que te procura. muito Beber o seu drink, né? o seu coquetel. Eu, como jornalista, aquilo que você cria, o que eu vejo, você estudou. O que eu vejo é que quando eu vou com amigos e com pessoas que não estão acostumadas ou que estão acostumadas a tomar drink em bar, tem sempre duas vertentes. O cara que só quer os clássicos e quer os clássicos extremamente bem executados, que não é fácil de achar. E o cara que fala, não, eu quero ver o que esse cara vai me oferecer, o que ele cria. Né? Daí são duas frentes de trabalho. Né? Você é perito em servir os clássicos ou você tem uma criatividade, tem método e criou coisas que podem virar clássicos. Né? Eu acho que quando a gente fala, coquetelaria antes, na década de 80, 90, no Brasil e tal, sinceramente, se a gente fosse tão incrível, a gente teria 250 clássicos de coquetéis brasileiros que a gente faria todos os dias no bar. A gente não tem. Né? Prova só que a gente precisa criar os nossos clássicos. Isso é maravilhoso. A gente tem um mega mercado aí para criar. Daí eu acho que entra o consumidor. Ofertar para o consumidor coisas que ele pode sentir vontade de repetir e falar para amigo. Eu queria saber de que forma, porque eu conheço o trabalho da Isabela, eu acho interessante o pioneirismo da Isabela, a forma como ela trouxe o café, a torra e etc. Eu quero saber para o chefe de cozinha, para o chefe de cozinha, depende da proposta do negócio. Se existe essa distância do consumidor, porque o consumidor parece que não conhece. O que eu tenho escutado aqui, existe. Não conhece. E você imagina que vocês vão trabalhar em bar, em restaurante, né? Em bar de hotel, eu acho que todos esses são diferentes e tem como objetivo assim, atingir um público com um perfil diferente. Então tem que adequar. O público conhecedor? Eu acho que não dá para generalizar. Público de parece que essa sofisticada entender isso aí, é que está divergente isso. Não, porque o público que está querendo, que conhece, o público que ainda vem a conhecer. Eu acho que, na verdade, eles não pegaram o gancho da sua pergunta. É só isso. Já fizeram é esse proximismo do consumidor. Mas eu estou te dizendo que o consumidor ele é muito vago. Existem vários perfis de consumidor. O consumidor ele não se como ela falou. Tem um cara que é voltado para os drinks clássicos. Eu, por exemplo, 20 anos atrás, eu me acabava fazendo caipirinha em casa noturna. Eu servia 200 caipirinhas por noite, caipirinha de cachaça. Ninguém estava preocupado com qualidade, estava todo mundo preocupado em beber e pronto, acabou. Ficar bêbado e acabou. Eu acho a ideia é vender bebida ou vender a qualidade? Depende de você. O que você quer fazer? Eu sei o que eu quero. Então, eu acho que isso é pessoal. Se eu fosse o empresário, talvez eu me preocupo, sei lá, não sei se tem empresário aqui, mas eu me preocuparia principalmente em ter um retorno financeiro. Eu como profissional, como cozinheiro, eu procuro ver sorriso nos rostos. Se eu for como empresário é uma coisa, como profissional, como cozinheiro é outra. Todo negócio tem por objetivo ter lucro, né? A gente não está falando em criar uma coisa sensacional que dê prejuízo no final do mês. Isso não é factível. Eu acho que o que a gente está tentando aqui falar qualquer mercado só cresce, inclusive esse, com qualidade, obviamente custo-benefício para todos os envolvidos e o estudo quem está atrás, o mega estudo de quem está atrás, porque só isso vai gerar qualidade. Não dá pra nada, assim, a menos que você queira ficar vendendo uísque com energético numa balada de playboy, né? Daí você não precisa estudar, daí você fica misturando. Mas acho que não é bem o que a gente estudar, produto de luxo para poder conversar com essa gente. Mas, falando em consumidor, só rapidinho, consumidor, como empresário, você forma, na minha opinião, também.
E hoje em dia, sim, o consumidor está mais preparado, sim. A gente está aqui por causa disso. Eu acho engraçado as pessoas que ficam falando em feiras de café, não sei o que, não, porque como a gente fala com o consumidor ainda não sabe. Claro que sabe, as feiras, elas são sintomas de que as coisas já estão acontecendo, o consumidor já está falando sobre, já está buscando e já está querendo, já está mais antenado, não todo mundo. Agora, o empresário é que tem que saber exatamente que consumidor que ele quer. Na minha opinião, é a gente que escolhe e forma o nosso consumidor. Eu não acho que a gente tem que agradar todo mundo. Então, o consumidor é uma coisa muito vaga e você tem que ir atrás daquele que você quer. E para isso você tem que estudar e fazer o que tem a ver contigo e com aquele consumidor que você quer, né? Mudando um pouquinho, queria perguntar para a Aileen. Você está sempre visitando vários lugares, escrevendo sobre eles. Eu acho que isso ajuda muito na percepção que a pessoa tem do que ela está servindo, como ela pode melhorar. Eu não vejo isso acontecendo com bebida. Eu não vejo alguém com um site como o Gastrolândia que visita os lugares e escreve. Falta um pouco essa crítica aos barmans também, para que eles estudem mais, alguém que escreva realmente o que fale, você está fazendo errado, ou você podia fazer melhor. Falta uma Concordo, pessoa? eu acho que o jornalismo gastronômico ainda é muito voltado para comida e para vinho, né? Agora um pouco mais para cerveja. De novo, eu só comecei a me sentir mais confortável para escrever alguma coisa sobre coquetelaria depois de estudar, depois de ir em alguns finais de concurso mundial, depois de fazer uns intensivões com alguns bartenders, inclusive o Márcio Silva, porque eu não ia me meter a escrever sobre uma coisa que eu não tinha uma vaga noção apenas. Estou longe de saber tudo o que eu quero, obviamente, não estou atrás de um bar todo dia. Gostaria de saber mais e saberei dentro em breve, mas ainda falta, acho que não é que falta, acho que ainda não nasceu esse nicho de jornalismo gastronômico voltado mais para destilado, mais para coquetel. A gente ainda é um país muito de cerveja e vinho, né? Começou agora as pessoas tomarem consciência de que cachaça não é tudo igual, de que vodka não é tudo igual. Mas agora tomar essa consciência para daí tomar a próxima consciência que não é porque o marketing é melhor que o produto é melhor, é um outro passo, né? É ver atrás do marketing, é ver atrás da propaganda. Daí o que é? Daí não é para ser alcoólatra, mas é a frequência de consumo, né? Você tem que provar muito para criar referência sensorial. Eu acho que o jornalismo gastronômico ainda não está nesse nicho, eu acho que ainda está muito no fermentado. Mesmo porque está se formando também. Está se formando, exatamente, justamente porque a coquetelaria no Brasil como uma área forte e que mereça interesse especial é muito nova. Então não deu tempo ainda da mídia responder a isso, né? Demora um pouco. Acho que já está na hora, já dá para ter isso, mas demora um pouco. É engraçado se você for pegar algumas grandes mídias que divulgam bares, né? Você pega revistas, tem seção de bar para descobrir qual é o petisco que ele está servindo, né? Às vezes, acho que nos últimos 2 anos a gente começou a ver de 5, um fala de um drink, um fala de uma cerveja e 3 falam de petiscos, né? E esse é o universo de bar. E acho que é nosso papel mudar esse cenário, muito focado em comida, né? É. Ou daí você fala no rodapé lá, os rótulos de vinho vão de tal a tal preço, né? É uma mentalidade que tá tendo que mudar. Do mesmo jeito que a mentalidade de como escrever sobre vinho já está mudando, mas são passos, né? Eu queria saber se tem como fazer um trabalho conjunto, é que eu não entendo muito sobre drinks, mas para fazer uma harmonização, para você sentir mais as características sobre esse drink, para você conhecer, porque eu faço isso com café, eu brinco isso com café, com outros drinks, assim, tipo cachaça, eu gosto de saber se dá para harmonizar. Se para esse tipo de drink, para trabalhar em conjunto com a cozinha, pegar e falar assim, olha, vamos fazer um prato X, que esse prato vai ressaltar as características desse drink. Já, alguns lugares fazem meni, degustação. Mas eu acho que é muito o que você falou de desenvolver infusões, xaropes, coisas assim, que tem uma coisa do bar que eu estou começando a ver agora, a diferença do cozinheiro é que ele produz tudo que está na cozinha. Ele não compra assim do bom cozinheiro. Né? Assim, tem gente que vai lá até hoje e compra uma porcaria de um caldo, né? Pô, faz teu caldo, maldito, né?
A mesma coisa com o barman, tipo, ele pode ter essa iniciativa e começar a pesquisar, que foi o que vocês falaram, começar a se aprofundar. A partir do momento que ele tem conhecimento, que ele não vai simplesmente pegar qualquer coisa que está pronta e jogar lá, eu acho que ele vai, com esse conhecimento, ele vai poder arriscar, vai poder... sugerir para o chefe, né? Sim. Acho que é super possível fazer esse tipo de harmonização. É muito mais difícil harmonizar um drink cheio de ingredientes do que um destilado puro, obviamente. Mas dá. Tinha, eu tinha uma série de shots que alguns deles levavam caldos, por exemplo. Era muito comum, caldo de peixe, tinha alguns que levavam bacon. As pessoas gostavam muito, tinha uma aceitação bem legal. E aí era uma coisa de uma brincadeira, eu e o barman lá, a gente ficava no laboratório, noites e noites lá. Trabalho conjunto, né? Mas a harmonização eu acho super avançado. Talvez um passo anterior é contar um pouco mesmo em pequenas doses ou de uma maneira criativa no cardápio, mostrar o que é coquetelaria, o que é fazer degustação. Antes de harmonização, fazer degustação com o consumidor esse que não conhece, mas que está afim. E degustações pequenas, e assim, dá para fazer, né? Eu sou suspeita porque eu sou aquela dos rituais, né? Das comparações, isso que é, mas eu acho que é didático isso, porque quando fizeram isso comigo, por exemplo, agora eu adoro Amaro Nonino, que eu não sei nem direito o que é, eu gosto daquilo que chama Amaro Nonino, porque um dia eu tomei 3 daqueles Amaros, comparei e falei, nossa, mas esse aqui é foda de bom, e eu nem gosto de coisa amarga. Mas tem qualidade, esse amargor aqui é legal, puxa, que legal, agora eu gosto. Tem uma cachaça que tem em casa, até comprei, é caríssima essa cachaça, mas eu falei, eu preciso dessa cachaça. Tem um nome alemão, sei lá, cara, essa. Eu adorei essa cachaça. Hoje em dia eu tenho, porque eu harmonizo com os meus charutos. Então, eu acho que é isso, sim, faz o consumidor experimentar de um jeito criativo e lúdico e interessante, e propõe pequenas doses, propõe uma história. Tem um exemplo do Mesa Bar, e eles te ganham com o shot. Você aparece lá, não sei o que, te apresenta o shot e te conta toda a história. Você vai, experimenta. Na hora você pede um, aí ele te coloca uma prova de outra. Quando você vê, putz, mas você tá feliz, tá lá, e a conta lá em cima, e são coisas muito legais, mas eles só conseguem se explicar através da degustação. Porque eles são mais complexos. Não é harmonização, mas algo que eu acho muito interessante fazer, não sei se bartender, não sei se ninguém faz com a frequência que deveria, mas é uma coisa que eu gosto muito, que eu já fiz algumas vezes na vida, e eu fiz recentemente numa degustação de uísque com a Alexandra Corvo, com a sommelier. Ela, antes de servir o uísque, completamente antes, ela colocou 12 copos pretos com coisas dentro que você não tinha a mínima ideia do que eram. Tinha 10 jornalistas na mesa. O lance era cheirar e escrever o que você achava que era. Cheirar é inacreditável como as pessoas não têm noção do que estão cheirando. Não tem. Assim, o negócio tinha cheiro... Eu lembro que uma mistura era laranja com açúcar. Teve alguém que falou que era eucalipto. Eu não estou brincando. Então, assim, eu me pergunto, como alguém que acha que laranja com açúcar é eucalipto pode escrever sobre isso ou pode preparar um drink? Né? Como que a gente vai saber se a gente sabe que laranja com açúcar e não eucalipto? É fazendo esse tipo de teste, é fazendo esse tipo de brincadeira. Até mesmo entre amigos, porque... isso vai melhorar a nossa percepção sensorial. Para qualquer profissão ligada à comida, seja jornalista, seja barista, seja chefe, seja bartender. Porque a gente só vai aprender na prática. E a prática, às vezes, precisa ser às cegas. É você cheirar o negócio. Outra tinha 3 copos com 3 líquidos de cores berrantes, tipo azul, líquidos de coisas que geralmente você não deve ingerir. E o cheiro não tinha nada a ver com a cor. Era outro teste para ver como a gente se engana com a cor de uma coisa. Como a gente acha, a gente pressupõe que algo é aquilo por causa da cor. Então são brincadeiras fáceis que podem ser feitas no dia a dia e ajuda muito a compor um drink, a compor um prato, a ter noção das coisas que estão te rodeando. Então, eu como jornalista, eu acho isso extremamente importante para mim. Extremamente importante. Porque eu não quero ser um jornalista que fala
que o drink de eucalipto estava ruim, sendo que era laranja. Né? Eu estudo para que isso não aconteça. Se acontecer um dia, eu vou ficar muito triste, mas assim, eu acho que esse tipo de teste de si mesmo é muito divertido fazer para quem trabalha com comida. Né? Boa noite. Estavam falando aí um monte de coisa legal. E de estudar e essa coisa científica, de ir lá e provar, põe 3 aqui, qual que é o mais legal, qual que vai mais legal naquele drink e tal. Tudo isso é muito importante e é por isso que a gente está aqui, todo mundo estudando e tal. E nem era uma dúvida, era mais que, tipo, é muito legal esse que fez aqui hoje, né? De todo mundo vir conversar e falar, é assim, tem que estudar, tem que ir lá. Você está falando da iniciativa? Isso. Isso é uma coisa que ajuda também, eu acho, mais... Tem que ter conhecimento sendo produzido e sendo divulgado. Quanto mais iniciativas dessas... Tem que divulgar. Igual, você foi lá, estudou aquele drink e tal, falou, muito bom. Aí você chegou lá na carta de drink e colocou lá, é destilado tal, com licor tal e limão. Não, explica por que é aquilo, né? Tem que divulgar. E você está divulgando para o cliente e para quem trabalha também com isso. Tem que ter esse feedback para todo mundo. Tanto que a gente teve lá em cima um trio de palestras que eram exatamente sobre pequenos detalhes, né? O Lucas contou sobre o ângulo e a velocidade, a temperatura do motor do blender. O Spencer falou de coqueteleira e gelo, né? E o Tony falou de gotas, como cada gota muda o resultado de um coquetel, adicionando gotas de solução salgada, né? Então, é exatamente isso. É esse tipo de pesquisa que vão colocar as pessoas em patamares diferentes, né? Posso dar um testemunho? Ou tem alguém que vai fazer pergunta? Olá. Desculpa ser a chata do café, como sempre. Eu queria saber, dentro do bar, como o ingrediente café é inserido. As receitas desenvolvidas e apresentadas no campeonato Coffee and Good Spirits são aproveitadas no dia a dia de um bar? Eu não sei se são, porque eu não estou no bar, mas assim, como consumidora, tem 4 ingredientes que eu acho tem que ser um cara muito bom para fazer um drink bom com eles: café, melancia, pepino e pimenta. Qualquer um desses, se você é mais ou menos... Não, porque você pode fazer um drink de pimenta, né? Só que você só vai sentir o gosto da pimenta, você vai matar o destilado. Mas café, eu tenho uma coisa com café, assim, de café frio. E eu não sei se é de café ou eu sou bêbado, mas eu adoro jogar algum destilado no café, coloco alguma coisa e... É tipo bombeirinho, né? Mas eu me diverti muito com o pessoal do Café Martins, naquele sol senegalês, estava no 40 graus nas costas, eles fazendo drinks frios de café, eu achei maravilhoso. Não, eu gosto de drink de café, o meu problema é que a maior parte de qualquer pepino, que eu falei, geralmente o destilado, coitado, morre. Mas eu não sei se o que me fez gostar bastante foi o momento, né? O calor, toda aquela coisa. Eu acho que os ingredientes se adequam no momento, no caso. Boa noite. Bom dia. Como a discussão, o debate é os olhos da gastronomia, né? A gente observa que alguns bartenders que se destacam por descobrir novas técnicas, às vezes até coisas simples, mas que não eram aplicadas na coquetelaria, né? Isso aconteceu também na gastronomia. Porém, no bar, a gente tem uma tendência das pessoas buscarem muito rápido essa técnica para poder se sobressair a outros profissionais. Queria que vocês me falassem como vocês veem essa busca dessa técnica, né? Como é positivo buscar essa técnica. E a outra pergunta que eu ia fazer, já aproveitando,
como que vocês veem a forma do barman trazer mais confiança tanto para o cliente quanto para o chefe dele, que precisa de uma explicação de por que ele quer usar um ingrediente tão caro, ou um ingrediente que pode vencer, ou um ingrediente que não vai trazer na cabeça dele, agregar nenhum valor no faturamento dele no final do mês. Dá um exemplo da técnica que você está falando. Mixologia molecular, defumação, enfim. Posso começar só? Para mim, assim, não é todo mundo que vai ser o Ferran Adrià, não é todo mundo que vai ser o Salvatore Calabrese ou Gary Reagan, enfim. Você não precisa ser absolutamente inovador e criar técnicas incríveis e fazer de ponta cabeça. Como você não precisa fazer isso na cozinha. Você precisa... Eu gostei muito de uma coisa que o David Shank, do Momofuku, falou nessa palestra que ele deu no mês da Tendências, que ele falou 3 vezes, eu concordo plenamente, eu acho que isso se aplica ao bar, que a função do chefe é estudar o máximo possível para fazer a comida mais deliciosa possível para o comensal. Eu acho que isso é a mesma coisa no bar, entendeu? E no café, em qualquer coisa comestível, bebível. O lance não é ser pirotécnico, o lance é ter atalhos ou não para criar algo bom pra cacete. Seja molecular, não seja molecular. Brincando com isso, se dar um exemplo, a gente está vendendo cachorro quente agora. Que é um tesão. Vários amigos fazendo isso, então as técnicas de qualquer maneira você tem que dominar as técnicas, as clássicas, básicas, né? Eu imagino que é normal. Aí essa opção para talvez para expressão, né? Pra usar alguma técnica para colocar a tua forma de fazer as coisas, não precisa disso. É uma escolha, né? A técnica pela técnica eu acho um tédio, acho um horror. E aí eu vou em alguns menus de degustação que aí o prato me é apresentado assim. Isso aqui é uma esfera de não sei o que, com uma neve de nananana, com uma areia da nananana, e aí esta carne foi cozida em baixa temperatura por 55 mil horas e nananana. Danei, né? Cri, 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 cri. Tipo, Ai, me serve um bife, né? Que saco. Passar na chapa. Aí você vai no Dom, aí você faz o menu do Dom, aí o cara diz, isso aqui é javali com farofinha e purê de banana da terra. Melhor que eu já comi, de tudo, preciso dizer, né? Melhor farofa, melhor purê de banana e melhor javali que eu já comi na minha vida, não estou exagerando. Porque não é a técnica que está importando, e que técnica ele usou, depois eu posso até perguntar, e aí, fulano, você usou que técnica para fazer esse javali incrível e essa farofa inesquecível? Ah, usei isso, que foi o que aconteceu, eu perguntei da farofa, eu adoro farofa, quero saber que farofa é essa. Simples, só que a técnica, ela tem que ser um meio para você expressar e fazer o cara feliz comendo. Você não precisa falar de técnica, que saco isso, eu acho um saco. Eu acho que é a mesma coisa que você lê um livro que o cara passa metade do livro explicando o método de criação dele. Humberto Eco. Eu fico horas sentado sob o sol a 35 graus. Você quer ler o livro, você não quer saber como ele criou. Se você quiser saber, você lê a biografia. Você pesquisa. Tem a segunda pergunta, daí eu vou falar do testemunho, tem uma coisa importante. Você quer saber quando é que eu comecei a prestar atenção mais em bar? Quando eu conheci o Marco. Tô falando sério, porque... Sabe por quê? Porque ele é um porta-voz importante do que ele faz. Sabe por quê? Porque ele é culto, porque ele é um cara que estuda. Ele também é interessante, ele é meio mal-humoradinho, gosto disso. Não. A gente tá, enfim, a gente tá ainda numa sessão, a gente tem que marcar. Mas é porque eu acho que você tem que ser um profissional completo, um cara interessante, uma pessoa que também fale de um jeito interessante do que você faz, de como você faz, da sua vida e tal, porque você chama mais a atenção das pessoas assim. Então, se você se limita demais a ficar fazendo receitinha e tal, você não vai ser um cara interessante.
Nem para um bartender, nem para um consumidor interessado, nem muito menos para o desinteressado. Então, ainda mais para o bartender estar direto com o público, né? É diferente de um chefe, por exemplo, exatamente, que pode ser incrível e pode ser tímido e está na cozinha e não quer ficar com capa de revista, né? Eu acho que nesse ponto a cozinha e o bar eles estão no mesmo momento, assim, porque acho que em várias casas a gente vende o drink muito mais pelos substantivos, né, pelos detalhes. Ele é defumado, ele tem, ele é molecular, ou ele é da década de 1915, né, quando se tomava bebidas horríveis nessa época, né, e a cozinha também passa por esse momento de que a técnica ela tá, eu não sei se, acho que agora não mais, né? Mas a técnica ela estava um pouco acima do próprio cliente. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar. Será que a gente está olhando para o cliente ou a gente está olhando para a técnica, né? O que interessa mais aí nessa Só um história? adendo, ele falou da técnica, como que vender para o chefe, por que eu escolhi isso e não aquilo. Eu acho que a primeira razão é saber exatamente por quê. Porque quando você sabe por quê de alguma coisa, fica muito mais fácil você vender aquela coisa. Eu fiz isso porque isso, a diferença disso. Porque assim, quando você sabe o porquê das coisas, você pode até saber fazer espuma e esferificação. Mas você não precisa fazer isso para ter um bom drink. Agora, o contrário, se você souber fazer espuma e esferificação, mas não souber qual a diferença exata que uma vodka de uva e de trigo dá num drink, no mesmo drink, daí você está frito, né? Porque você não domina o essencial, tanto na cozinha, quanto eu acho que dominar o essencial e saber porquê daquilo facilita a vida de todos os profissionais. Se o dono do lugar for uma besta quadrada, daí não tem jeito, não adianta nem saber porquê. Mas contando com uma certa aura de razão, eu acho que facilita muito. E eu acho que a gente passa por um momento também que essa nova leva de bartenders tem uma formação melhor, são pessoas melhores, pensam em outros critérios, conseguem se comunicar, buscar informação. Eu acho que isso conta bastante. Queria que vocês finalizassem, infelizmente, nossa palestra, deixando um recado e um pedido para os bartenders. Uma missão e um pedido, para quando eles encontrarem vocês no balcão deles. É assim mesmo, né? Você achou que ia ser fácil? Bom, o pedido é nunca me sirva nada de melancia, pepino, pimenta e café se não tiver muito bom. O recado... Você quer que a gente levante, é isso? Rapidinho. Assim, eu concordo realmente que técnica às vezes não é tão importante em relação ao cliente, mas todas as matérias no qual eu leio sobre alguns críticos gastronômicos que escrevem sobre bar, é sempre sobre alguma técnica e nunca sobre a hospitalidade do bartender. Até porque nosso cliente às vezes chega no bar e pede mesa no balcão. Como que a mídia pode, de uma certa forma, influenciar ao cliente chegar no balcão e entender de tudo isso que vocês estão falando até agora? Primeiro, a gente tem que ter a cultura de balcão, que a gente não tem. Segundo, a gente tem que ter balcões que sejam acessíveis para essa cultura. Porque geralmente a gente tem balcões pequenos, com três banquinhos, daí você tem que ficar brigando com o garçom que está trazendo a bandeja, que você está no lugar dele. A cultura de balcão nos Estados Unidos, na Europa e tal, faz toda a diferença no contato com o público, né? O bartender aqui no Brasil tem contato com o público assim, não é um contato, né? E as pessoas quando perguntam sobre o drink, pelo menos na minha experiência, raras às vezes perguntam para o bartender, elas perguntam para o garçom, né? Porque elas não estão no balcão. Então, acho que daqui para frente, a hora que a gente for fazer bares e restaurantes, a primeira coisa é balcões e áreas de bar que sejam mais agradáveis de se ficar. Porque se você parecer que você está numa eterna espera para ir para um lugar melhor, sabe aquela espera no balcão? O brasileiro é isso, balcão, infelizmente, é o espera no balcão. Eu estou num lugar de transição, não vou ficar aqui. E acho que isso é péssimo para a coquetelaria, porque você perde de conversar com o bartender, de entender mais sobre a bebida, de entender mais sobre os ingredientes. Então, acho que daí, para mim, precisa começar a mudar o jeito que os lugares são desenhados, o fluxo de pessoas, como desenhar o fluxo de pessoas.
isso é o teu pedido, então? É o meu pedido, desenhe lugares que eu posso ficar e não acho que estou atrapalhando o cara da bandeja. Eu acho que eu entro nessa da Eileen também, assim, o pedido no caso, como está começando uma história, vocês estão fazendo a história, então talvez tenham mais iniciativas para, todo mundo falou, para atuar junto com os seus contratantes, para desenvolver melhores situações. É isso. Rapidinho, voltando um pouco, vocês falaram sobre o bartender querer abusar das técnicas e não saber muito, assim, a essência, da onde veio tudo. É só um parêntese. Eu concordo plenamente, eu acho que isso acontece por quê? Porque a experiência de um cliente em relação ao bartender assim, o cliente tem um contato direto com o bartender. A experiência em relação a um prato, a cozinha, o contato que ele tem vai ser com o garçom, no máximo. Por isso os bartenders se perdem, porque a gente vive uma fase que a gente está evoluindo, mas assim, a gente tem que dar mais atenção para o simples, para o básico. Os bartenders têm que entender mais profundamente o que acontece com o básico das coisas, antes de se perder nesse lance de querer aplicar técnicas diferenciadas que até eles vão aparecer em algum lugar, vai chamar a atenção. Mas acho que é por isso que eles estão se perdendo. E outro lance que o Márcio falou, que eu concordo plenamente, que é maravilhoso, a essência de um bartender é você ser um anfitrião, você fazer o seu cliente se sentir em casa, se sentir especial. Antes de você demonstrar suas técnicas, isso vem muito antes, isso tem que ser muito mais importante. Só isso. Pedido. Então eu vou pro meu... primeiro, galera, eu sou super técnica, tá? Sou pró-técnica, quem me conhece, quem conhece o Coffee Lab sabe, tá? Eu só não acho que ela tem que estar na frente. Quando ela está na frente tem alguma coisa errada. Meu pedido é que se estude mais, que seja mais técnico. É verdade. E que me contem mais sobre esses drinks. Então, daí entra a parte de serviço, que não adianta você ficar fazendo drink. Eu falo não adianta o barista usar o melhor café com o melhor equipamento, fazer a técnica incrível, se o consumidor não gostou do café dele. Não adianta. Então ele tem que conhecer, tem que saber se comunicar, mas antes de tudo ele tem que estudar muito, 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 e estudar muito, 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 e provar muito, 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 e cheirar muito, muito, muito. Cheirar. Terminamos assim essa palestra. Obrigado, Eli. Obrigado, Tite. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos.